Olá, pessoal! Vamos dar continuidade com o nosso conteúdo e hoje vamos falar sobre os autômatos finitos. O que são os autômatos finitos? São máquinas abstratas que capturam as partes essenciais de algumas máquinas concretas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente usa esse formalismo para fazer a modelagem de sistemas. Existem outras máquinas, outros formalismos mais poderosos, ou seja, com um poder de representação maior, mas para o que a gente pretende aqui, as máquinas de estado finito, são satisfatórias. A gente pode modelar máquinas físicas, máquinas mecânicas, máquinas eletrônicas, a gente pode modelar software, e outros sistemas através dessas máquinas de estados. A gente viu o quê? A gente viu que a gente está preocupado em trabalhar com linguagens regulares, que a gente viu a definição, que é uma linguagem regular, e que elas é que são utilizadas para a gente modelar os sistemas eventos discretos. A gente viu também que a linguagem regular, ela pode ser expressa através de uma expressão regular, então, que é uma maneira mais compacta para a gente representar as cadeias que são definidas por essa linguagem. E hoje a gente vai ver um terceiro formalismo relacionado, que são os autômatos finitos. Ou seja, existe uma relação entre a linguagem regular, a expressão regular e o autômato finito, certo? E essa máquina de estados finito, os nossos autômatos, ela possui uma memória limitada. Isso é importante a gente lembrar, tá? Sistemas, problemas que a gente precise guardar uma memória maior do que o conceito de estado que eu estou, então eu não posso representar só com esta máquina. Eu preciso de algo, com um poder de expressão maior. O que é esse estado, então? O estado, ele é uma fotografia da realidade do sistema naquele instante. A gente já viu que os sistemas eventos discretos, eles não dependem do tempo. Porém, eles acontecem à medida que o tempo passa. Quando a gente diz que eles não são dependentes do tempo, é porque não é o tempo que define o seu comportamento, Então, um estado do sistema me diz o quê? Me diz qual é a situação dele em determinado instante de tempo. A mudança de um estado é provocada por uma transição, que a gente já viu também, que é quando ocorre um evento. O modelo do sistema, então, ele é composto pela sequência de transições que levam o sistema de um estado inicial a um estado final. Nada novo em relação ao que a gente já vinha trabalhando, só que agora a gente vai representar através de um outro formalismo, de um formalismo gráfico, o que facilita para a gente visualizar o funcionamento do sistema. A gente vai trabalhar com o quê? Com um grafo, com algumas particularidades. Então, o nosso diagrama de estados, a nossa máquina de estados, ela é representada aqui por esse grafo, onde eu tenho o quê? Sempre um estado inicial que, ele é indicado por essa seta que aponta para ele, de lugar nenhum para ele. Ou seja, é a partir desse estado que eu vou considerar o início de funcionamento do meu sistema. Então, eu tenho tantos estados eu queira. Esse estado aqui, ele tem uma particularidade que ele tem o quê? Ele tem um oval duplo aqui. Ele me indica um estado final. Eu posso ter tantos estados finais eu queira, porém apenas um estado inicial. Os vértices, então, desse meu grafo são os meus estados. E as arestas que ligam os meus estados representam o quê? As transições. Então, aqui eu tenho, se eu estou nesse estado 1 e acontecer um evento A, lembrando que as transições, elas acontecem quando acontece um evento, eu vou para o estado 2.
A gente pode ver aqui também que um determinado estado, dependendo do evento, ele pode permanecer no estado, né? Se a gente lembrar lá da nossa figurinha de como funciona a transição dos estados, significa que eu posso detectar a ocorrência de um evento, porém isso não muda a fotografia do meu sistema, né? Então, por isso que a gente diz que a memória ela está no estado atual que o sistema está. Vamos ver um exemplo para tentar entender o funcionamento desse formalismo e como que a gente vai trabalhar para encontrar os modelos dos nossos problemas. Vamos pegar um problema conhecido, né? Se não este exatamente, alguns semelhantes, que é o problema do leão, do coelho e do repolho. O problema que eu tenho aqui qual é? Eu tenho um homem, um leão, um coelho e um repolho que tem que atravessar um rio usando uma canoa. E eu tenho algumas restrições. O homem deve transportar no máximo um dos 3 de cada vez, de uma margem à outra. Além disso, o leão não pode ficar na mesma margem que o coelho sem a presença do homem. O coelho não pode ficar com o repolho sem a presença do homem. O que consiste o nosso problema? O nosso problema consiste em fazer essa travessia com sucesso, ou seja, sem que o leão coma o coelho ou que o coelho coma o repolho. Então, a gente tem aqui algumas condições que têm que ser obedecidas. É semelhante àquele problema, né, de atravessar os índios e os canibais, né? Também tem a versão dos canibais com os monges, né? Então, tem vários problemas dessa natureza, que é justamente onde a gente tem que pensar o quê? A gente tem que pensar numa sequência de operações, numa sequência de transições para ter sucesso na resolução do problema, que é o quê? Atravessar todos os elementos de uma margem à outra. Então, a gente começa modelando o problema como? Bom, a gente vai trabalhar com uma abstração. A gente tem que identificar o que é mais relevante para a gente encontrar um modelo. Primeira coisa, o que serão os estados do meu sistema? O que importa? Eu preciso saber quem está em cada margem do rio. É importante, por quê? Porque existem determinadas combinações que não podem acontecer. Então, em um dado instante, em que margem do rio estão o homem, o leão, o coelho e o repolho? Né? Porque dependendo quem está na margem, eu posso ter uma transição ou outra, né, que não me leve ao problema, né, por exemplo, do leão comer o coelho. Que movimentos vão propiciar essas alterações nas margens? Ou seja, quem são os meus eventos? Lembrando que os estados representam uma fotografia do meu sistema. Que transição pode alterar a fotografia do meu sistema? Como que eu vou representar a margem do rio? Né? Qual margem eu vou usar como estado do meu sistema? Né? E como eu vou representar os eventos? Então, eu tenho que ter isso em mente para poder encontrar o modelo. Nós vamos assumir o quê? Nós vamos assumir que a gente tem aqui, né, numa margem do rio, aqui nós temos o rio e a outra margem que a gente quer atravessar todo mundo. Nós vamos assumir no início que todos estão nessa margem A e tem que atravessar para a margem B. Então, nós temos o quê? Desse lado, né, no estado inicial do meu sistema, todos estão aqui. E aqui está vazio, né? Então, a gente tem que pensar numa sequência de eventos, numa sequência de transições que permita atravessar
todos os elementos da margem A para a margem B. Então, a gente tem que definir os nossos estados. Os nossos estados, o que eles vão representar? Quem está em uma margem ou outra. Bom, nós temos sempre que ter em mente que a gente parte de 4 elementos em uma margem. A gente tem numa margem o homem, o leão, o coelho e o repolho. Ou seja, o nosso estado inicial é dado pelos 4 elementos na margem A. Enquanto isso, né, a gente não tem ninguém na outra margem. No caso aqui eu coloquei no lado esquerdo, mas é a mesma interpretação. Então, a gente indica como vazio. E o que pode alterar esse estado, né? Eu posso alterar esse estado quando acontecem ações. Então, aqui a gente define o quê? A gente define as nossas transições. As nossas transições, elas podem ser o quê? O homem atravessando sozinho, o homem levando o coelho, o homem atravessando o leão e o homem atravessando o repolho. Lembrando que apenas ele pode, né, operar aqui a canoa que leva de um lado para o outro. Então, quem é esse S, L, C e R, né? Foram os nomes que eu dei para os meus eventos. Isso daqui define o meu alfabeto, né? Ou seja, a gente vai encontrar uma linguagem que vai reconhecer o quê? Palavras desse alfabeto, que vão representar o quê? Sequências de ações que correspondem ao movimento entre os elementos. Essa máquina aqui é o resultado do bom funcionamento daquele problema, né? Então, se a gente olhar aqui, a gente tem um grafo, né? Nesse grafo, eu tenho um estado inicial representado aqui, né? O meu estado inicial. Eu tenho um estado final, que é o meu oval duplo. E como a gente disse lá, o meu estado inicial era aquele onde todos os elementos estavam em uma margem do rio. Claro que quando eu estou na margem A aqui, eu quero chegar ao final se todos estão na outra margem. Então, o que a gente tem? Se a gente tem aqui a margem A com todo mundo, né? Então, o homem, o leão, o coelho e o repolho, nesse momento, na margem B, eu não tenho ninguém, né? E aqui está o nosso rio passando. Depois de uma sequência, eu quero chegar no ponto que todo mundo conseguiu atravessar para outra margem. Então, a minha máquina, ela representa o quê? Ela representa o estado da margem A. Então, esses movimentos, o que, claro, né? Se eu tenho esses elementos na margem A, é porque o seu complemento está na margem B. Então, aqui, a gente tem um estado onde todo mundo está na margem A. Se acontecer o evento C, eu vou para uma configuração onde na margem A está o leão e o repolho. Lembrando que o evento C era o quê? O evento C era o homem levando quem? Levando o coelho. Essa minha letra aqui ficou horrorosa, né? Vamos arrumar aqui. Levando o coelho. Então, se ele levar o coelho, quem fica nessa margem? Fica o leão e o repolho. O que pode acontecer nesse estado? Agora, se eu olhar para esse estado do meu sistema, pode o quê? Pode o homem voltar com o coelho, ou seja, voltou para a margem, volta para esse estado onde todo mundo volta para a margem A.
Ou então, o homem volta sozinho para a margem A, que era lá o nosso evento S, né? Que é quem? Só o homem. Se o homem voltar, agora na margem A, nesse instante aqui, quem está lá? O homem, o leão e o repolho. Nesse momento, eu posso levar um dos dois, ou o leão ou o repolho. Claro que se eu escolher levar o leão, né, porque o L significa levar o leão junto com o homem, quem que fica nessa margem? Apenas o repolho. Mas o leão, depois que ele levou lá, ele pode deixar lá o coelho? Não. Ele tem que voltar com o coelho para a margem A, para depois levar o repolho, né? Voltar e levar o coelho. Ou ele pode fazer o contrário aqui, né? Leva o repolho, depois ele traz o coelho, leva o leão e depois leva o coelho. Então, aqui, ó, eu posso escolher dois caminhos diferentes que vão me levar com sucesso à solução do problema. Agora, será que só isso poderia acontecer? Não, porque aqui eu já coloquei nessa solução apenas aquelas transições que vão me fazer chegar nesse estado final, que é o nosso estado desejado, né? Que é o estado da margem A vazia. Mas é claro que poderiam acontecer outros eventos, por exemplo, aqui, ao invés de levar o coelho, podia levar o leão. Se isso acontecesse, o que ia acontecer? Se ele levasse aqui o leão, o meu sistema ia estar quem aqui? O coelho e o repolho. Esse estado aqui, depois dele, eu posso continuar resolvendo o problema? Não, né? Por quê? Porque esse aqui já é um daqueles estados indesejados. Então, eu coloquei aqui apenas os estados que são os nossos estados desejados para resolver o problema. Então, as nossas palavras, elas vão ser o quê? Vão ser um W que pertence ao nosso sigma estrela, né? Que são palavras compostas, então, de S, L, C e R. E essa palavra ela é reconhecida se eu consigo sair do estado inicial e chegar no estado final. Então, se, por exemplo, acontecesse ali de deixar o leão, por exemplo, o leão com o coelho, eu ia ter uma sequência que não ia pertencer à linguagem que reconhece a solução desse problema. Tá? Então, essa nossa, o processamento dessa palavra W aqui, né? A gente pode sempre pegar uma configuração instantânea E e Y, onde E o quê? E é o estado que eu estou, né, depois de processar um prefixo. E Y é o quê? É o sufixo que ainda não foi processado, né? Então, aqui, se eu olhar lá para o nosso estado inicial, aonde eu tinha o quê? O homem, o leão, o coelho e o repolho, né, num estado inicial. Depois disso, aconteceu o quê? Eu levei o coelho, e aí eu fiquei com o quê? Eu fiquei naquela margem com o leão e o repolho. Depois, o que aconteceu? A gente viu que o homem voltou, né? E assim a gente tinha uma sequência. Se eu quero saber o quê? Se a minha palavra W, por exemplo, CH, né? Ou seja, levou o coelho, voltou, levou o leão, voltou, né? Só para a gente entender aqui o que é o sufixo e o prefixo, né? Eu quero saber se isso aqui ele acontece no meu autômato, né? Na minha máquina. Então, se eu quero pegar aqui o instante, por exemplo, se eu estou no estado LR,
Y. Quem é Y aqui? L e R, né? Ele é esse meu estado aqui, depois que aconteceu o prefixo C. E quem é o meu Y aqui? Se eu olhar para a minha palavra W, é H, L, H, né? Então, agora vai começar a fazer mais sentido aquela questão dos prefixos, né? Prefixo fechamento, por exemplo, de uma máquina, na hora que a gente quer saber se esse sistema reconhece todas as palavras ou não reconhece, né? Que são geradas pelo nosso problema. Esse autômato específico do quebra-cabeça, ele tem algumas características que nem sempre acontecem. Para cada transição, existe uma transição inversa. Isso nem sempre é verdade, né? Na verdade, normalmente não é verdade. Né? Há um único estado final, isso não é obrigatório, né? Isso a gente pode ter tantos quantos a gente queira. Para cada par estado-símbolo, existe no máximo uma transição. Então, o meu sistema ele é determinístico, né? Então, não existe nenhum momento uma dúvida, né, do que fazer quando determinado evento ocorre. E o conjunto de estados é finito, mas isso tinha que ser, senão a gente não podia representar com esse tipo de máquina. O único mecanismo de memória que a gente tem é, então, o quê? O conjunto dos estados, né? Então, o conjunto dos estados que eu visitei é que me dá a memória do meu sistema. Agora, vamos, então, definir formalmente esse autômato que a gente até aqui viu de maneira informal, né? Através desse exemplo. Então, uma máquina de estados... um autômato determinístico de estados finitos, deixa eu pegar aqui um ponteiro para facilitar a nossa vida. A gente chama de um ADF, é uma quíntupla dada por o quê? Um conjunto não vazio e finito de estados, um alfabeto, uma função de transição, que pode ser parcial, ou seja, ela não precisa estar definida para todo o conjunto de estados com todo o conjunto de eventos, porém ela é o quê? Para um estado com um evento, eu posso ir para outro estado. Tem um estado inicial apenas, e é claro que esse estado tem que pertencer a X, e um conjunto de estados marcados, que obviamente tem que estar contido em X. Pode ser igual se todos forem marcados. Além disso, a gente também pode definir uma função de eventos factíveis, que vai ser o quê? O conjunto ativo de eventos em um determinado estado, que quer me indicar o quê? Quais eventos podem acontecer em um determinado estado. Eu não sei qual vai acontecer, mas quais estão previstos na minha função de transição. Aqui a gente pega a definição de um autômato, né? Já já a gente vai ver a definição gráfica dele, mas a definição formal é essa. Eu estou dando aqui um conjunto de estados X, um alfabeto, estou descrevendo a função de transição, então eu estou dizendo aqui, se eu estou no estado X e acontecer alfa, eu fico no estado X. Se eu estou no estado X e acontecer beta, eu vou para o estado Z. Eu estou no estado Y e acontecer alfa, eu vou para o estado X. E aqui eu tenho a definição da minha função de transição. Tenho que dizer quem é o meu estado inicial e quais são os meus estados marcados. Além disso, eu coloquei aqui a minha função de eventos factíveis. Mas é claro, bom, aqui a gente vê que fica mais fácil visualizar isso daqui através do nosso grafo. A gente aqui tem os nossos estados X, Y, Z, as nossas transições, né? Por exemplo, eu vou de X para Z quando acontece gama. Eu estou em X, se acontecer alfa, eu permaneço em X, né? Isso daqui é o meu self loop, que a gente chama, né? Então, eu fico no próprio estado.
Então, a gente pode representar essa definição aqui formal através dessa máquina de estados aqui, né? Essa função dos eventos factíveis que eu falei para vocês, né? Aqui, por exemplo, ó, quando eu estou no estado X, que evento pode acontecer? Está definido que pode acontecer alfa e gama. Ou seja, para o evento beta não está definida a função de transição. Aqui, a gente volta para o exemplo do quebra-cabeça, né? Então, aquela máquina que a gente encontrou aqui é o nosso autômato de estados finitos que resolve aquele problema. Aqui, a nossa definição formal para o problema do quebra-cabeça. Então, a gente consegue achar aqui, ó, aquela definição do meu conjunto de estados, que eram, né, todas as combinações possíveis de uma margem do rio, né? No caso aqui, esse T me indica aquele estado indesejado, né? Quando eu chego nesse estado, eu fico lá infinitamente sem poder terminar de resolver o problema, né? Então, quando eu estou em com uma determinada combinação em uma margem do rio, né, e acontece um evento que não é dos desejados, ou seja, daqueles que possibilitam a resolução do problema, eu vou para esse estado T. E ele não aparece aqui na nossa solução, né, porque ele não é um estado desejado, é só para representar que essa é uma transição indesejada. A gente viu até agora a definição da função para um evento. Então, a gente viu que a gente tinha o quê? A função f era dada um determinado estado, acontece um evento, eu vou para outro estado. Só que a gente trabalha com cadeias, a gente fala, né, com palavras. Então, a gente pode estender a nossa função de transição. Então, a gente chama de f-chapéu a nossa função de transição estendida sobre cadeias, aonde com um determinado estado, eu receber uma cadeia definida no meu sigma estrela, para que estado eu vou? Ou seja, eu quero sair de um estado X com uma cadeia W, em que estado eu vou chegar? Então, eu preciso, né, estender essa função, o domínio dessa função e também a sua definição. Então, se eu estou num determinado estado X e acontecer o epsilon, né, eu fico onde? Eu fico no próprio estado X. Então, a f-chapéu de X com epsilon é o meu próprio X. A f-chapéu de X, um estado X com um sigma aqui, ou seja, com um único evento, é igual a f de x com esse evento, ou seja, a definição que a gente viu de um estado com o evento vai para um estado. E aqui é que entra a nossa diferença. Agora, aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma cadeia, né? Eu tenho uma cadeia. Ficou feia essa minha palavra, né? Vamos arrumar. Eu tenho aqui o quê? Eu tenho uma cadeia. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que abrir essa cadeia, né? Eu vou ter que ir abrindo ela até que eu não tenha mais esse chapéu, né? Então, eu tenho aqui a minha condição de parada. Vamos ver aqui como isso funciona. Pegando esse nosso exemplo, que a gente já estava trabalhando, e deixei aqui a definição da função de transição estendida para que a gente saiba como resolver. Então, imagine que a gente tenha essa palavra W aqui e eu sei quem é o meu estado inicial. Então, eu quero saber se essa palavra é aceita por essa máquina. Então, eu vou vir aqui, eu tenho o quê? A minha f-chapéu de um estado com uma cadeia, que é o quê? Alfa, alfa, gama, beta. Eu vou abrir isso daqui como aqui. Ó, eu tenho, então, uma cadeia.
eu vou vir aqui e vou fazer a F, da F chapéu, desse meu estado X, só que agora eu vou diminuir a minha cadeia. Por quê? Porque agora eu tenho aqui um S e aqui apenas um evento. E eu vou fazer isso sucessivamente até que, né? Então, aqui eu tenho um S, um evento, né? E aí, à medida que eu vou abrindo, eu posso tirar o chapéu. Até que aqui eu tenho um S, aqui um evento. Opa, mas não é um epsilon, né? É um evento e um evento. Só que aqui, esse meu S é o quê? É agora esse caso aqui. A F chapéu de X com alfa é igual a F de X com alfa. E agora eu vou resolvendo o meu problema. A F de X com alfa é o quê? Se eu estou em X e acontecer alfa, eu fico em X. Só que esse X, então, eu resolvi o quê? Resolvi essa parte aqui. Só que eu tenho a F de X com mais um alfa, que é esse daqui, que depois eu vou ver a continuidade com o gama e com o beta. Agora, esse daqui, X com alfa, eu continuo em X de novo. Mas agora eu resolvi esse daqui. Agora, se eu estou em X e o meu evento for o gama, eu vou transitar para onde? Agora, eu vou para Z, né? Resolvi essa parte aqui. Agora, a minha F de Z com beta, né? Eu vou para onde? Eu vou ficar agora no meu estado Z. Não, eu estou com a foto na frente. Eu vou ficar com o meu evento, né? Aqui é o meu próprio Z, que é um estado marcado, né? Então, a gente tem que resolver abrir a cadeia para chegar na função de transição, onde eu tenho estado, evento, estado, ok? Claro que a gente não vai ficar fazendo isso daqui, mas é importante que a gente entenda como isso aqui funciona. E quais são as linguagens, então, que a gente pode definir para essas máquinas? A gente pode definir duas linguagens. A linguagem gerada, que é aquela onde eu tenho todas as cadeias que me levam de um estado inicial para algum estado da máquina, e a linguagem marcada, que é aquela que tem todas as cadeias que fazem eu chegar em um estado marcado, saindo do estado inicial. Então, muitas vezes, a linguagem gerada é maior que a linguagem marcada, né? Porque nem todos os estados vão estar marcados. Mas a gente sempre tem o quê? A gente tem que a nossa linguagem marcada, ela é contida, né? Ou igual à nossa linguagem gerada do sistema. Então, aqui, se a gente pegar esse exemplo, uma máquina com 3 estados. Eu tenho um estado I, W e D. A minha linguagem gerada pode ser representada através de uma expressão regular, como a gente já tinha visto. Essa expressão regular tem que encontrar todas as cadeias que façam com que eu pare em um desses 3 estados. Então, eu posso ter o quê? S, F, volta. Vamos pegar aqui um apontador laser. Deixa eu ver aqui. Não me perder na minha caneta aqui. Vamos lá. Então, eu estou aqui no I. Se acontecer um S,
né? Tem que estar previsto. Tá aqui na minha linguagem gerada. Se acontecer um SF, tem que estar previsto. E isso pode acontecer várias vezes. Se acontecer um FBR, também tem que estar previsto, né? É claro que SF ou SBR me define o quê? A linguagem marcada, porque define toda a combinação, né, de possíveis caminhos que me fazem chegar num estado marcado. Por que que eu tenho esse estrela aqui? Porque o estado marcado, o estado inicial é marcado. Só que a minha linguagem gerada tem que contar com todas essas cadeias e mais aquelas que fazem com que eu pare em W ou em D. Então, todas as sequências fisicamente possíveis de acontecer. Aqui temos um outro exemplo, né? Então, agora imagine que eu tenho essa especificação aqui. Eu tenho um alfabeto dado por alfa, beta, gama. Uma tarefa é definida como qualquer cadeia que inicie uma sequência de 3 eventos, começando por alfa, seguido por beta ou gama e então por alfa. Que expressão regular eu iria fazer aqui? Bom, eu sei que tem que começar com alfa. Depois ele tem uma escolha, beta ou gama. E ele tem alfa de novo. E depois pode acontecer qualquer coisa. Essa expressão regular pode ser representada por esse autômato. Então, a gente consegue enxergar aqui, né? Ó, se eu estou no estado inicial e acontecer alfa, eu aceito e venho para esse estado. No estado 1, eu tenho que escolher entre beta ou gama. Agora, aqui, se eu estou tanto aqui como aqui, eu vou para alfa. Com alfa, eu vou para o estado 4. E aqui com alfa, também vou para o estado 4. É claro que aqui eu poderia encontrar um autômato menor equivalente aonde esses dois estados aqui poderiam ser fundidos e eu poderia expressar aqui, através de uma única transição, a minha escolha, né? Eu poderia fazer entre vírgulas aqui, colocar beta ou gama, que é o que está aqui. Quando eu tenho esse estrela aqui no final, significa o quê? Que eu fico no mesmo estado, porque o estrela, ele permite o epsilon. Ou seja, quando tenho estrela, eu vou ter um ciclo. Nesse caso aqui, o ciclo é no próprio estado, porque pode acontecer qualquer coisa a partir desse momento. Algumas questões para a gente refletir, então. Toda linguagem regular pode ser reconhecida por um autômato determinístico? Toda linguagem reconhecida por um autômato determinístico é regular? É possível fazer essa relação? A gente já viu que sim, mas isso está provado? Sim, isso está provado. Existe o teorema de Kleene, que diz que, se L é regular, existe um autômato G com um número finito de estados, tal que a linguagem marcada de G é esta linguagem regular. E se G tem um número finito de estados, então a linguagem marcada de G é regular. E isso nos permite fazer, então, essa relação entre a linguagem regular, a expressão regular e o autômato. Aqui a gente tem um outro exemplo. Esse autômato aqui, a linguagem marcada dele, né, é dada por aqui, onde eu tenho B estrela, seguido de A. Agora, aqui o que pode acontecer? A estrela, seguido de B, só que não pode terminar aqui, a marcada, né? Pode acontecer várias vezes o B, o A e aqui o meu A estrela. Já a minha linguagem gerada, ela tem que permitir a palavra que pare aqui, né? Então, ele pode ter tanto esse meu B estrela A estrela que eu tenho aqui, né? Ou o epsilon, que é quando ele fica aqui, tá? Bom, eu falei de linguagem regular, mas o que é uma linguagem não regular? Aquela que eu não consigo representar com um número finito de estados, por exemplo. Um sistema de fila é um exemplo perfeito para representar isso, né? Eu não tenho como saber
a infinita, né? Se ela for finita, até é possível. Quantos estados eu vou precisar? Se entrarem 3 clientes, tem que sair 3 clientes. Se entrarem 4, eu tenho que voltar 4 vezes para zerar a minha fila. Se eu não sei quantos vão entrar, então eu não consigo representar através de um autômato finito. Logo, esse é um problema que eu não resolvo com linguagem regular. E outra questão que fica é se é possível encontrar autômatos diferentes para reconhecer a mesma linguagem, né? Ou eu só tenho um tipo de autômato para reconhecer uma determinada linguagem, ele tem que sempre ser determinístico. Será que isso implica em alguma dificuldade ou não? Né? Isso é importante a gente estudar também. Por quê? A gente viu que o nosso autômato determinístico, né, quando a gente tinha a função de transição, era dada por o quê? Era dada por um estado, acontece um evento, eu vou para um estado. Agora, e se acontecer de eu, com um determinado evento, poder ir a mais de um estado? Ou seja, eu não sei para onde ele vai. Isso é uma característica dos autômatos não determinísticos de estados finitos, que tem praticamente a mesma definição, porém a função de transição é diferente. Então, a gente tem um conjunto não vazio infinito de estados, a gente tem um alfabeto, só que agora a nossa função de transição nos diz que de um estado X com um determinado evento, eu vou para o conjunto das partes de X, né? Que é o quê? Um conjunto de subconjuntos que eu posso ir. Né? Então, eu posso ter agora aqui, sair do estado inicial com um determinado evento e ir para 2 lugares diferentes. Né? Como nesse exemplo aqui. Eu estou no estado 0. Se acontecer alfa, eu posso tanto ficar no estado 0 como ir para o estado 1. Né? Para a representação de sistemas desse tipo, é muito mais fácil encontrar um autômato não determinístico. Porém, esse tipo de autômato a gente não pode usar na hora de implementar, por exemplo, uma ação de controle no meu sistema. Né? Como é que eu vou decidir? Eu tenho que encontrar uma maneira de encontrar o equivalente a esse que não tenha esse não determinismo. Tá bom? Para esse autômato não determinístico, eu posso também definir a função de transição estendida, do mesmo jeito que a gente fez antes, só que agora, né, eu posso ter mais de um estado, né? Então, aqui, ó, quando aparecer, por exemplo, eu estou em 0 e acontecer alfa, agora o meu estado destino é 0 ou 1. Né? Então, aparece aqui um subconjunto. Aqui, então, eu coloquei 2 exemplos, né? Para a gente ver como que a gente poderia encontrar esses autômatos, né? Então, imaginem aqui, né? Eu tenho uma expressão regular para uma linguagem que me diz que eu tenho o quê? A ou B estrela seguido de AB. Se eu for pensar numa máquina para isso aqui, né, eu vou desenhar como? Vamos fazer aqui o nosso desenho. Nesse caso aqui, eu tenho o meu estado inicial, e esse meu estado inicial, ele não é marcado, né? Porque eu estou vendo que eu tenho que terminar em AB. Então, eu tenho que terminar. Cada transição, ela é dada apenas com um evento. A função estendida sobre cadeia, ela não pode aparecer aqui no nosso grafo. Tá? Ela é só para a gente ver o andamento no autômato. Então, eu não poderia ter aqui uma transição desse jeito aqui, ó. AB. Concatenado, né? A vírgula pode. Isso daqui está errado. Agora, e isso aqui, onde é que a gente coloca? A ou B estrela, estrela pode ser epsilon. Se é epsilon, então, fica no mesmo lugar, aonde pode acontecer um A ou um B. Aqui, então, seria apenas
um estado, e nesse caso marcado, porque eu não preciso terminar em AB, aonde eu tenho A ou B acontecendo em qualquer quantidade e em qualquer sequência. Então, aqui vamos ver se está certo, né? Então, a representação, né, a visualização na máquina de estados, ela fica bem mais facilitada do que olhando a expressão regular. E a gente vai trabalhar como com essas máquinas? Né? A gente vai só ir lá encontrar o autômato que representa a nossa máquina? Não. A gente também vai trabalhar com operações em cima dessa máquina. Né? Porque a gente viu que os autômatos, então, eles são úteis para modelar os sistemas de eventos discretos. Mas será que a gente vai sempre pegar e encontrar um único autômato para modelar todo o nosso sistema? Não, a gente vai ter que fazer algumas operações para facilitar o nosso trabalho de modelagem. E é isso que a gente vai ver nos nossos próximos vídeos.